Está começando mais um episódio do Relaciocinando, o podcast do projeto Relaciocinar, feito de gente que gosta de gente. Aqui falamos sobre comunicação corporativa, humanização do ambiente de trabalho, relacionamentos interpessoais com pessoas que trabalham todos os dias pensando em pessoas. Meu nome é Felipe dos Santos, sou publicitário, designer gráfico e um grande apaixonado da comunicação interna e da gestão de pessoas. Vem tomar esse café com a gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que estiver assistindo e ouvindo, não importa o horário que seja, mais um episódio do podcast Relaciocinando, o podcast de gente que gosta de gente que se preocupa com gente. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa até um pouco mais ampla ainda do que apenas a diversidade. A gente tem conversado muito sobre esse tema, que é um tema extremamente importante, mas quem é que faz e ajuda a fazer acontecer a implementação de coisas tão delicadas como diversidade e inclusão dentro da empresa? Quem é que ajuda a fazer acontecer a sinergia entre os colaboradores dentro da empresa? Quem são os porta-vozes da empresa no momento em que o dono da empresa, a diretoria, não está presente? Muitos colaboradores trazem na sua carreira habilidades e perfis que podem e devem ser trabalhadas, estimuladas, para gerar uma jornada ainda mais proveitosa dentro da empresa. A comunicação interna faz essa ligação entre informação e incentivo ao conhecimento, principalmente no caminho degrau a degrau de um colaborador dentro da empresa, quando deixa de ser apenas um liderado e se torna o líder de um time. E hoje, não só vocês, mas eu também estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente essa figura que é o Rodrigo Muchak. Paulistano, tem 18 anos de carreira, é formado em comunicação social com ênfase em jornalismo, além de pós-graduação em comunicação interna. Ao longo desses 18 anos de carreira, trabalhou com comunicação e recursos humanos, passou por agências grandes, empresas como Avon, Walmart, Grupo Pão de Açúcar e 99. Atualmente, ele é gerente executivo de People do Grupo SBF, onde lidera as áreas de comunicação interna, eventos, diversidade, cultura, ESG e marca empregadora. Rodrigo, seja bem-vindo ao podcast. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui hoje. Falar sobre comunicação, falar sobre liderança, tem bastante coisa para a gente conversar. Bacana. Por que eu estou conhecendo hoje? O Rodrigo, ele é uma das pessoas com quem converso com muita frequência, porque é um dos clientes da Arte pela Arte, o estúdio de design gráfico no qual a gente toca, e a gente ainda não tinha tido a oportunidade de falar pessoalmente por conta muito da De pandemia uma também, né? pandemia, sim. A gente teve um relacionamento, assim como muitos clientes nossos lá da Arte pela Arte, a gente teve um relacionamento online com muitos deles, e é quase como a gente conhecesse Sim. pessoalmente eles, mas isso ainda não tinha acontecido. Rodrigo, fala um pouco para mim sobre o Muchak. O cara que é conhecido você é conhecido dentro da empresa como o Muchak, o Mucha, não é? Muchak. Muchak é meu apelido, meu sobrenome. Já até confundo. Mucha é meu apelido. Tô na empresa há 3 anos, né? Como você falou, eu trabalho já há algum tempo com comunicação e com RH. Mais recentemente, aí pelos últimos 6, 8 anos com recursos humanos. E juntei duas paixões, né? Então, trabalhar com comunicação, trabalhar com pessoas, e no dia a dia a gente vê muito dessas coisas ali misturadas, e a gente vai falar bastante sobre isso. É um baita desafio, né? Trabalhando numa empresa hoje que a gente chama de ecossistema de esporte, então é uma empresa em formação, apesar de ter uma história de mais de 40 anos no mercado de varejo, com a marca da Centauro. A gente está movimentando o mercado de esporte no Brasil, então é uma construção diária. E nesse processo de construção é uma construção muito também com a liderança, né? Então envolvendo as pessoas, direcionando, comunicando, engajando. Então acho que a gente vai conversar bastante sobre esses assuntos hoje, vai ser legal. Muito bom. Aqui no Relaciocinando, antes de começar a conversa, a gente normalmente tem um momento para a gente tomar um café, Tá bom. né? Não tem conversa que não fique ainda melhor quando a gente toma um café. E qual que é o legal aqui do nosso café? A gente tem algumas canecas que trazem algumas frases muito específicas, algumas mais brincalhonas, algumas até mais sérias, e eu vou pedir para você escolher uma dessas canecas, tá? Para quem está ouvindo a gente, eu vou ler as frases que estão nas canecas. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro.
instalando a minha paciência, por favor aguarde, e depois não foi possível, tente novamente. Entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. O nosso amor é mais forte. O golpe tá aí, cai quem quer. As pessoas andam muito chatas, você não, você sempre foi. E lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Qual é a caneca que você gosta mais? Olha, eu gostei muito. Eu gostei muito do entrego, confio, dou uma surtada, agradeço, mas não é essa a minha escolha. Aham. É, eu gosto da história dos boletos, os boletos sempre vencem, mas eu sou um bom ariano, né? Do dia 6 de abril, então eu vou ficar Consigo até com, adivinhar. por favor, aguarde, instalando minha paciência. Essa é a Não foi sua. possível, tentar novamente, essa aqui é a minha. Muito bom. Eu vou ficar hoje com a entrega, confio, dou uma surtada e agradeço. Explicando, o projeto do podcast está dando super certo, mas isso está trazendo um acúmulo de trabalho, está trazendo uma diminuição do tempo, que parece que o dia não tem mais 24 horas, e tudo está ficando mais corrido, mas está sendo por um motivo tão bacana, tá sendo por um motivo uma causa que vale a pena. Então, para quem está ouvindo agora e gosta do barulhinho do café caindo, é aquele momento. Por Você favor, bebe a muito sua. café? Eu bebo só umas 6 xícaras por dia, talvez. Já foi avisado pela terapeuta que isso talvez, quem sabe, seja um motivo de muita ansiedade. Mas aí é aquela coisa, né? Café descafeinado Obrigado. quase não tem para vender, poxa, e a gente não acha. Você Então, sabe que tem um impacto no sono tremendo, e uhum. esses dias eu vi uma especialista falando que a recomendação é a partir das 2 horas da tarde você não beber mais café, 2 porque 2 horas. da tarde, porque ele continua impactando o seu organismo por 12 horas, se eu não me engano, 10 horas, e aí ele para de fazer efeito ali pelas 10, 11 da noite, que é quando você começa a se arrumar para dormir, cada um, Uhum. obviamente, dorme no horário, mas se você passa desse horário, o seu sono tá comprometido. Então eu acho que eu tô em dívida aí. Eu também tô. Provavelmente eu tô atrasado com algumas 12 horas aí que já se passaram desde que eu tomo café até umas 7 horas da noite. Bacana, a gente está falando então sobre liderança. Eu imagino que nem sempre o Rodrigo foi um líder. Eu imagino que um dia o Rodrigo foi um colaborador. Conta pra gente como é que foi a transição entre deixar de ser colaborador e começar no papel da liderança. Como é que foi pra você? Difícil, como sempre é, e eu falo isso bastante para as pessoas que trabalham comigo, é uma é uma mudança muito louca, né, porque acho que a gente fala muito que para você inspirar as pessoas, para você ser líder de fato, você não precisa ter uma posição de liderança ou pessoas se reportando a você, né, você pode naturalmente ocupar esse lugar no trabalho, na família, com os amigos, em qualquer espaço da tua vida. Mas quando você alcança uma posição formal de liderança, é um baque muito grande, porque as expectativas das pessoas, principalmente sobre você, elas mudam. Então, eu em 2010, em 2012, eu tive a minha primeira cadeira de liderança. Eu tinha já alguns anos de carreira, mas era muito novo, né? Então, isso tem 11 anos, eu tinha 25 anos. E é complexo, né? Porque você passa a ser visto como um porta-voz da organização, né? Como você mesmo colocou. Então, você tem uma responsabilidade diferente com a empresa e, ao mesmo tempo, você passa a ter uma responsabilidade diferente com as pessoas. Com o desenvolvimento delas, com o aprendizado delas, com a experiência que elas têm com o trabalho, com a relação delas com o trabalho. E aí passa a ser algo difícil. Eu lembro que a primeira pessoa que eu liderei era um jovem aprendiz, né? Então era uma posição bem júnior, né? Uma Sim. posição de entrada. Mas era complexo, porque a pessoa tinha desafios, e eu também tinha dificuldade de delegar, né? De conversar, de sentar e de passar atividade. Mas é um exercício, né? A gente sempre fala isso, que aos poucos você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo naquilo até que o negócio fica mais natural. Mas para quem recebe uma pessoa pela primeira vez e se torna um líder, é um baita de um baque, assim. Bacana. E nesse processo você teve algum líder que te inspirou? Alguém que já tinha passado pela sua vida e te inspirou? Ou você acabou construindo essa persona sozinho com base no seu aprendizado passo a passo?
Tem, sempre tem, né? Eu acho que é curioso, porque obviamente cada um vai coletando aquilo com que mais se identifica ao longo da carreira, então você vai pescando tipos de comportamentos, estilos de liderança. Aquela pessoa é bem focada ao resultado, eu gosto disso, então eu vou por esse caminho. Aquela pessoa é super gentil, amável, conectada com pessoas, eu gosto dessa coisa, vou por esse lado. Ah, tem uma forma de cobrança que eu acho interessante. Eu sempre fui muito observador, assim, na minha vida, de forma geral. Então, fui coletando esses exemplos e tentando entender aquilo que também fazia sentido para o meu estilo de liderança. Mas sem dúvida, assim, gestores diretos, pessoas que você admira no dia a dia, né, que tem uma posição mais alta, referências até fora do trabalho, né, de conversa com os amigos. Ah, eu lidei assim, fui por esse caminho. E aí você vai buscando essas boas referências para compor teu estilo. Bacana. Eu já ouvi falar de gente que prefere não ser promovido para não chegar a ter um desafio de liderança, né? Aí ele fala assim: não, não, meu trabalho eu prefiro que vá só até aqui. Eu já ouvi falar de gente que recusou ser promovido porque o próximo cargo dela ia ser um papel de liderança, né? Eu acho que tem um pouco de receio das pessoas em lidar. Com outras pessoas, principalmente dentro do ambiente de trabalho, que é onde ela talvez tenha ido ali apenas para cumprir a função Sim. dela, né. Você acha que ainda tem muito disso por aí? Tem muito e tem cada vez mais. Eu acho que isso foi bastante naturalizado nos últimos anos. Era um tabu, né? Então, você tá numa empresa e eventualmente você dizer, não, eu quero uma função especialista, eu não quero continuar crescendo. Em algumas empresas, essa era uma conversa difícil, né? E as pessoas tinham receio de verbalizar isso, com medo de retaliação. Ah, a pessoa não tá afim, não quer crescer com a gente, tá fora do jogo. Mais de uns anos pra cá, isso que a gente chama de carreira em Y, né? Então você segue por um Uhum. caminho que não é um caminho de gestão, você segue por um caminho especialista. Isso foi ganhando força. E eu acho que o próprio crescimento das áreas de tecnologia no mercado também foram mostrando que isso era uma realidade cada vez mais possível. E as empresas foram adotando isso. Então, hoje ainda tem muita gente, né, que fala, cara, o meu negócio é tá numa área onde eu sou especialista, onde eu faço meu trabalho, não quero time. Obviamente, você continua se reportando, né, ali a alguém, porque tem uma relação de hierarquia no dia a dia, mas a ninguém contigo se reportando diretamente. Então, é muito normal e é muito legal que tenha, porque você tem todo o Sim. perfil de gente trabalhando, gente no mercado, e as pessoas têm, obviamente, motivações diferentes. Então acaba que é um campo também para aquelas pessoas que não querem exercer uma função de liderança, elas continuarem crescendo na carreira. E eu imagino que até pouco tempo atrás a linha da jornada, ela era tão dura, tão engessada, que a pessoa pensava, né, se eu chegar até tal ponto, o próximo ponto é me botar em um time para É eu isso. chefiar, né, porque a palavra ainda era chefiar, né, e não liderar ainda, e você realmente não tem todo esse tipo de perfil. Você tem muitos perfis dentro da empresa, né? Nem todo Sim. mundo tá preparado. E no fim do dia, ainda é resultado, ainda é entrega, ainda é o fazer acontecer que fecha o dia da empresa, né? Isso. Não necessariamente você precisa. Aquela pessoa fica tremendo na base porque disseram que vai ter algumas promoções na empresa e eu vou ter que dizer não porque eu não quero chegar lá, né? Você não precisa hoje esperar isso delas. Eu acho isso muito legal. Você acredita que quando o líder chega, o colaborador chega no papel do líder, a empresa consegue ainda continuar enxergando ele como mais um colaborador que também tem as suas necessidades, que também precisa ser ouvido, que também merece a oportunidade do feedback, ou a quantidade de responsabilidade que o líder acumula passa a botar ele em outro pedestalzinho e que não mais aquele colaborador? Você acha que isso ainda existe muito nas empresas? Não, eu acho que hoje, cada vez mais, as empresas estão olhando para os líderes com mais cuidado, né? Eu acho que a gente vive um momento complexo, né, de mercado e de esgotamento com o trabalho, da relação das pessoas com seus empregos. E eu acho que isso mudou muito a forma das empresas olharem, né? Como que elas cuidam das pessoas no dia a dia para que elas estejam ali no seu 100% e que elas queiram estar ali contigo, né? Ali na organização. E o líder, com esse estigma de super-herói que sempre teve, múltiplas tarefas, tem que dar resultado, tem que cuidar das pessoas, tenho que falar a favor dos interesses da organização, tenho que sair, às vezes, ali do meu.
do meu estado para, né, reproduzir aquilo que a empresa precisa. Acho que nessa complexidade, né, de conciliar todos esses desafios, as empresas começaram a olhar diferente para suas lideranças porque ela precisa cuidar dessas pessoas, né? Precisa cuidar do desenvolvimento dessas pessoas, da capacidade de gestão dessas pessoas, precisa cuidar da motivação. Então, eu acho que obviamente que tem empresas e empresas, né? Mas Sim. cada vez mais as organizações estão entendendo que os grandes facilitadores, né, do negócio no dia a dia são os líderes. E elas precisam ter um cuidado especial com essas pessoas. Então, não acho que eles passem a ocupar um lugar diferente de prioridade na organização. Pelo contrário, a gente vê grandes empresas se destacando no cuidado com suas lideranças. E a liderança hoje ela tem alguns canais extra empresa na qual elas também exercitam a voz delas, né? O LinkedIn é um exemplo disso. A gente tem muitos líderes que estão colocando a voz deles e conseguindo fazer até com que os próprios colaboradores, até o seu próprio time, também tenham acesso a conhecimento desse líder que dentro da própria empresa, às vezes, ele não consegue passar, né? E eu acho que isso talvez crie uma certa admiração do time em relação ao... E a gente fala que já se falava muito nisso, né, uns anos atrás, de que a barreira do interno e do externo, ela é uma ilusão, né, é uma linha muito tênue. E hoje, quando a gente vê as pessoas, não só no LinkedIn, acho que o LinkedIn é uma possibilidade, mas quando você vê as pessoas se manifestando num Medium da vida, Sim, no Medium. num Instagram, num TikTok, num Twitter, em qualquer plataforma, você acaba acessando um pedaço ali, né, daquela pessoa que você no dia a dia às vezes nem sabe que tem. E hoje o que a gente fala com relação ao LinkedIn, por exemplo, que é uma rede que você trouxe, é que as pessoas elas passam a ter um papel diferente, às vezes nem ocupando a posição de liderança, porque você pode entrar como um empregado sem uma posição de liderança, pode entrar no LinkedIn e falar sobre a sua experiência de trabalho, bem ou mal. Você pode Sim. contar como as coisas funcionam, você pode enaltecer um projeto que você esteja trabalhando. E isso tudo cria uma reputação para as pessoas sobre a organização onde você está inserido. E a mesma coisa sobre liderança. Então, se você tem uma habilidade, qualquer que seja, e você entra ali no LinkedIn e você faz um artigo, ou você escreve alguma coisa sobre aquele assunto que você domina, além de você criar reputação para a empresa a qual você pertence, você também está falando sobre você, está criando reputação sobre você. Então, hoje, a expressão, né, do papel do líder, ele acaba extrapolando as barreiras do interno, né? Então você consegue acessar essa coisa de outras formas. E o LinkedIn hoje é uma ferramenta muito poderosa, Muito poderosa. principalmente para esse tipo de coisa, para fortalecer a marca empregadora e para ajudar as pessoas a falarem a favor da organização. Porque no final do dia, a organização é uma abstração, né? O Sim. que é a empresa no dia a dia são as pessoas que compõem esse lugar. O Relacionando, inclusive, está postando algumas coisas lá no LinkedIn para atingir, inclusive, o público que é o ideal de ser o ouvinte do podcast, que é o colaborador, o empregado, a liderança, né, as pessoas que, de certa forma, participam desse mundo corporativo que a gente quer humanizar cada vez mais. E falando em comunicação, a gente vê cada vez mais a comunicação sendo separada em quase que acho que em Y, né? Como você falou agora há pouco da carreira em Y, mas a comunicação, se eu estiver falando bobagem, você me fala, mas ela acaba indo por dois caminhos. Ela começa no mesmo lugar, mas ela acaba indo por dois caminhos, porque você tem que falar com a liderança e você tem que falar com o colaborador, né? Hoje você enxerga essa comunicação com a liderança realmente sendo necessária se separar um pouquinho da comunicação com o colaborador, ou ela ainda tem uma necessidade de acontecer de forma geral? Elas são complementares, né? Então, a forma como a gente se comunica com a liderança é, ou deveria ser, customizada a essa liderança, né? E complementar a comunicação. Por que eu tô falando isso? Porque o líder, ele no final do dia é a pessoa que consegue construir significado com as pessoas, né? Sim, Então ele tá ali no dia a dia com as suas pessoas, ele consegue apoiar o seu time a entender o que que a empresa está querendo dizer para ele, ou como as coisas que a empresa vem definindo se manifestam no dia a dia e como essas pessoas são capazes de atuar em prol daquilo. Então,
A forma como a gente sempre fala isso, né? Que a forma como você chega até a liderança para construir significado, explicando as razões, dando sentido, ela é sempre complementar àquilo que você diz para o restante da organização. Muitas empresas hoje entendem isso e já há algum tempo e fazem isso muito bem, né? Conversam muito bem com a liderança, mas a grande parte das empresas, né, pelo que a gente acompanha de mercado, troca figurinha, vai a eventos e, né, conversa, a gente vê que tem um desafio grande. E tem um desafio grande porque naquela história que a gente estava conversando agora, de que a liderança ela tem múltiplos papéis, você concorre, né, com tudo que Hum, acontece no dia a dia. Então, você concorre com um líder que tem uma meta que ele precisa bater, e que ele precisa fazer interlocução com uma série de áreas para conseguir, um time que ele precisa liderar e que às vezes não está no seu 100%, ele precisa desenvolver pessoas, coisas acontecem com o time, então ele precisa estar ali apoiando, ele tem situações de conflito que ele tem que resolver, cuidar das relações, enfim, tem uma multiplicidade de desafios no dia a dia, e mais ainda para a área de comunicação, né, para a empresa abrir um canal de comunicação efetivo com essas pessoas, que você consiga ter um tempo de qualidade para explicar, para conversar, para dialogar, para que daí ele seja um embaixador, ele seja um porta-voz, ele consiga descer aquela informação para as pessoas. Então, é muito desafiador. Parece simples, né? No conceito só bom, comunicar. é só comunicar e eu crio aqui uma comunicação diferente, talvez com mais contexto, com mais profundidade. Aqui eu vou para um lado mais de engajamento, mais simplificando, eu faço essas coisas duas convergirem e a gente chega no resultado que a gente precisa. No dia a dia é completamente diferente. Porque você precisa criar uma estratégia de onde você diz, como você fala, qual é o melhor momento, porque às vezes você tem uma comunicação para fazer, mas tem uma série de outras coisas acontecendo na organização que você não consegue emplacar aquela comunicação. Então, qual é o melhor momento para eu capturar a atenção dessa pessoa e fazer com que ela entenda, e a partir daí não só ela entenda, mas que ela passe adiante, isso é um baita do desafio, né? A gente fala em liderança comunicadora e poucos líderes são de fato comunicadores, poucos líderes têm essa habilidade, porque Até por perfil. até por perfil, e nessa coisa de meta, é desafio, eu sou cobrado por isso, as pessoas deixam em segundo plano uma coisa que é extremamente relevante, que é a arte de se comunicar. Então no dia a dia é desafiador. E aí você falou qual é o melhor momento, né? E essa palavrinha é uma palavrinha tão complicada, né? Porque num dia a dia corrido, principalmente o do líder, né? Tantas reuniões, tantos one-to-one, tantas delegações que tem que terem que ser. Cadê o momento, né? Desse cara ser impactado por uma comunicação, né? Não tem momento perfeito, né? A gente fala que tem o pulo do gato, né? A gente encontra um espaço, solta a mensagem. E aí obviamente tem várias formas de fazer isso, né? A gente fala aqui numa empresa, por exemplo, vou dar um exemplo real, porque daí acho que também ajuda a dar Perfeito. concretude para a conversa. A gente está num momento agora em que a gente vai ter algumas ações em diversidade, a gente está falando de diversidade, pelo Dia da Visibilidade Trans, Sim. né? E essa é uma agenda que tem um caráter para toda a organização, né? Como é que eu falo com as pessoas sobre como é trabalhar com pessoas trans, como eu incluo pessoas trans no dia a dia, por que essas pessoas hoje estão à margem da sociedade. Tem uma conversa, né, para o público geral, Sim. mas tem uma conversa muito direcionada para a liderança, né? Sobre como o líder inclui de fato no dia a dia, quais são as questões administrativas que permeiam essa discussão, como é que eu, com a minha equipe, preparo para que uma pessoa trans realmente consiga se sentir parte do time e funcionar bem ali e tudo e tal. Estrutura física da empresa. Estrutura, tem uma série né, tem uma série de questões. Então a gente tem esses momentos, então tem uma conversa direcionada para liderança, tem uma conversa para todo mundo e tem um desafio de chegar neles e construir esse senso de importância. Então, você tem uma comunicação que você solta no Workplace, que é uma ferramenta, por exemplo, que a gente usa lá. Aí a gente, depois disso, faz um evento, e no evento a gente sensibiliza para o outro. Aí a gente pede ajuda das consultoras de RH que a gente tem na empresa, as business partners, para que elas também cheguem nos gestores. Aí a gente faz, a gente pede para a nossa vice-presidente de RH construir uma mensagem com os pares delas e pede para os pares descerem essas mensagens para os seus times. Então, você vai criando mecanismos de você conseguir acessar essas pessoas em múltiplos espaços.
ora no e-mail, ora na plataforma de comunicação, ora nas reuniões de staff, né, dos times, ora via as reuniões de mentoria das business partners com os gestores, fazendo uma provocação. Aí o gerente de diversidade também vai, em alguns fóruns, construir esse sentido para as Uhum. pessoas. Então, é um. De novo, na teoria sempre parece muito simples. Na prática, você tem que ter uma habilidade e um jogo de cintura para você de fato conseguir chegar lá. E aí, chegar não quer dizer que tá Né? feito, né? Chique. Chegou, né? Muito pelo contrário, chegou, criou o significado, e aí você precisa ter uma capacidade de influência grande para que essa pessoa priorize essa troca, essa mensagem, essa informação no dia a dia com seus times. E aqui a gente está falando de um tema de diversidade. Eventualmente, tem coisas que são ainda mais complexas, como, por exemplo, um desdobramento de visão estratégica, né? Como que eu Uhum. faço esse efeito cascata acontecer na organização e eu realmente mobilizo as lideranças a levarem essas mensagens adiante. Então é um papel. É gostoso para quem gosta, é um baita de um Sim. playground, assim, né? É uma diversão. Senão não tinha nem podcast sobre isso. Senão nem tinha. Mas a gente tava nem gravando. Mas no dia a dia dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho, sem dúvida. E tem uma coisa que eu sempre falo também, que você imagina, né? Eu dei um exemplo, dei outro, mas todas essas coisas coexistem no dia a dia, né? Então os líderes, eles acabam sendo demandados o tempo inteiro. Eu sempre brinco que aqui no time de comunicação interna, a gente também tem um papel, e quando você perguntou de liderança, essa expressão eu aprendi com uma líder que eu tive no Grupo Pão de Açúcar, a Luciana, que ela falava que a gente tem que funcionar como um grande controlador de tráfego aéreo, como se tivesse um monte de avião querendo pousar, Sim, e sim. você fica ali, segura esse porque eu vou pousar aquele, mas eu preciso pousar esse antes, porque ele tá vindo de um destino mais longe e eles vão entregar coisas mais profundas, então segura o seu. Ah, mas eu tô aqui há mais tempo, segura, que não dá pra pousar agora. E a gente fica nessa coisa o tempo todo. É um trabalho de comunicação para que seja efetivo, porque descarregar também nas pessoas, nas lideranças, e ainda que os líderes sejam essas pessoas que comunicam, você imagina você ser o tempo inteiro bombardeado Impactado ali, por pô. coisas que você tem que fazer, que você tem que saber, que são legais que você saiba. Então tem um papel também de conciliar essas expectativas todas. E eu acho que essa analogia do avião, ela serve pra tanta coisa, né? Muita coisa. Ah, porque esse avião que desceu agora acabou de passar por uma turbulência, né? É. Ele tem prioridade ou não, né? As pessoas que estão ali estão esperando há muito mais tempo para descer, não conseguiram desembarcar até agora. Nossa, isso aí daria Não, muito um pano, outro episódio. daria muito pano para manga isso daí. É, e aí a gente fala desse trabalho todo e a gente acabou de passar por um momento de um extremo desafio, principalmente para quem era de recursos humanos, comunicação interna, gestão de pessoas, que foi a pandemia, né? Como é que foi para você como líder e como é que você enxerga isso hoje? Eh, Como é que foi o desafio da pandemia para você seguir mantendo a comunicação acontecendo, garantir que todo mundo ali continuasse acolhido, porque eu acho que essa era a palavra na época, acolhimento, né? E a rotina funcionando do mesmo jeito que você precisa. Eu tenho certeza que você não passou 2 anos sem seguir estimulando a liderança, sem seguir estimulando os colaboradores, sem seguir fazendo o negócio acontecer e evoluir como ele precisa, né? Como é que foi a pandemia? Felipe, foi. Eu acho que foi caótica para todo mundo, assim, né? Independente de. E aí, obviamente, não tô falando das questões de saúde Sim, sim. pública, né? Enfim, tô falando no aspecto profissional, né? Uhum. Eu acho que ela foi difícil para todo mundo, independente da área em que essas pessoas estavam na empresa, né? Se RH, se comunicação, assim, enfim. Logística, marketing, jurídico, Sim. qualquer coisa. Mas tem uma coisa que eu falo desde o começo da pandemia, e já falei em outros lugares, assim, que quando começou a pandemia, para as áreas de comunicação em específico, foi como se tivesse subido uma onda imensa, né? E aí a pandemia disse para as pessoas: quem conseguir surfar vai se dar muito bem. Por que eu falo isso? Porque mais do que nunca, quando a pandemia aconteceu, a área de comunicação ela foi içada a um grau de importância que Uhum. quem soube aproveitar isso deu um show nas empresas.
E eu acho que no Grupo SBF, a gente fez isso muito bem. Por quê? Existia uma necessidade constante de se comunicar com as pessoas. Existia uma necessidade diária de preparar os líderes para também se comunicarem com as pessoas. E a gente foi, aos poucos, criando muitos espaços para que essas coisas acontecessem. Então, fóruns, então, eventos, canais de comunicação, muita abertura com a alta liderança, com o CEO, com os vice-presidentes. A gente fez isso muito. E eu acho que nesse momento de pandemia em que a gente conseguiu demonstrar a importância e o quão estratégica a área de comunicação ela pode e ela tem que ser no dia a dia, quando a gente passou por isso, a gente já estava em outro patamar. Então, a área já tinha sido colocada num outro lugar que as pessoas na organização falavam: poxa, que legal saber das informações na hora certa, ser direcionado, ter a visão, a compartilhar a vulnerabilidade, saber onde a gente está posicionado, para onde a gente está indo. Que legal que vocês estão pensando em ações de engajamento, para melhorar o clima, para fazer as pessoas se conectarem mais com o propósito. Então, a gente foi colocando a área de comunicação interna num outro patamar e sem falsa modéstia, eu acho que a gente conseguiu manter, sabe? Boa, legal. E aí eu acho que isso abriu espaços pra gente ir aos poucos conquistando coisas que a gente queria fazer, diferentes, novas. A própria a implementação dessa plataforma que eu comentei do Workplace, que não é uma plataforma barata, né? Foi fruto disso. Então, poxa, a gente dá pra gente falar com as pessoas de uma forma ainda mais legal. Que tal? E aí as coisas foram acontecendo. Então, eu sempre digo isso, pra quem soube surfar essa onda, se deu muito bem e com certeza tá fazendo um trabalho diferente agora. Quem continuou numa área de comunicação muito transacional, eh, uma comunicação um pouco estratégica, fazendo festinha. As pessoas em geral em comunicação é uma área muito ampla, né? Então, Sim. cada lugar se faz de um jeito. Tem gente que faz comunicação interna, fazendo ação de engajamento, celebrando data comemorativa e fala, tô fazendo comunicação interna. E as coisas, elas estão em lugares diferentes. Tem gente que faz muito endomarketing, né, nas Endomarketing. empresas e fala, tô fazendo comunicação interna. E conceitualmente, são coisas diferentes. Então, tem casos e casos. Talvez algumas áreas, algumas empresas tenham conseguido se manter nessa coisa de celebrar, comemorar, fazer ação de engajamento, mas o comunicar, né, o comunicar estratégico, o comunicar com a liderança, o comunicar da alta liderança com as pessoas, o promover a comunicação, porque a gente também tem essa falsa ideia sobre comunicação interna, né? A gente acha que comunicação interna é uma área que ora está no RH, ora está em marketing, ora está em comunicação. É o que essa área faz para as pessoas. E comunicação interna é o se É o comunicar todo. de todo mundo. É. As pessoas falando internamente, as pessoas, uma área falando com a outra, uma área falando para outra, o CEO falando com as pessoas, os vice-presidentes se comunicando com seus E uma times. cultura sendo É construída. uma cultura de comunicação, né? E isso é comunicação interna, não uma área, um departamento que emite algo para as pessoas. Exatamente. Eu acho muito legal quando eu tenho a oportunidade, e eu gostaria que, se tiver algum designer gráfico ouvindo isso aqui agora, que isso pudesse ser passado também. Eu falo muito que trabalhar para comunicação interna, para mim, que já estou há quase 8, não, a gente está quase 10 anos já nessa área, tem sido muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais gostoso e tem dado muito orgulho, porque o resultado que a gente vê não é um anúncio estampado numa revista, não é um outdoor na rua, não é uma gigantografia no aeroporto, não. A gente tem visto esse resultado do trabalho aparecendo nas pessoas orgulhosas de mostrar aquilo que a gente fez, né? Então, se a gente entra num LinkedIn hoje, por exemplo, a gente vê lá a pessoa mostrando o kit de integração que ela recebeu, porque ela agora começou a trabalhar em tal empresa e, poxa, foi a gente que deu cara para aquilo. Então, nosso trabalho, embora seja um trabalho voltado para a comunicação visual, a gente vê muito do resultado e por isso que eu fui ficando cada vez mais apaixonado. Tô dizendo isso porque durante a pandemia, a gente também começou a ver transformações nas demandas que foram sendo feitas, por conta de inserção de canais novos que precisou acontecer justamente para que os colaboradores e a liderança pudesse ser impactada de forma que chegasse de verdade neles, né? E eu dou um exemplo muito bobo, que é a figurinha do WhatsApp.
A gente nunca tinha feito figurinha de WhatsApp na vida e a gente começou a ser demandado para fazer figurinha de WhatsApp. Olha, por quê? Porque essa era uma forma de quebra-gelo dentro de um canal que era muito difícil de você atingir alguém, que era o WhatsApp. O WhatsApp sempre foi um canal muito pessoal. Hoje ele é muito dividido entre pessoal e profissional. Quem está ouvindo a gente sabe que provavelmente o seu WhatsApp hoje ele é usado para trabalhar e para se relacionar, mas ainda assim parecia uma invasão de privacidade na época, no início, quando o WhatsApp começou a ser utilizado também pelas empresas para se comunicar. E aí você tinha a figurinha de WhatsApp que a pessoa olhasse e falava, poxa, que legal, vou começar a usar inclusive com os meus amigos, vou começar a mandar quando estiver conversando no grupo e etc. E aí a gente começou a perceber, falou, poxa, olha que diferente. Agora a gente precisa fazer um template de WhatsApp porque vão mandar uma comunicação pelo WhatsApp agora, né? Esse exemplo bobo é só para a gente, para eu tentar reforçar o que você falou e tentar entender quais foram os novos canais que começaram a surgir, não só no período de pandemia, mas agora também, chegando nesse momento mais contemporâneo, que canais que vocês têm explorado mais para conseguir chegar numa boa comunicação, principalmente com os líderes? Você sabe que eu acho que o que você tá falando, e eu já vou te responder, mas o que você tá falando aqui no final a comunicação muda muito, né? Muda E aí muito. a comunicação no mundo, né? Na vida. Ela tá o tempo inteiro em mudança. E eu acho que, de alguma forma, as empresas estão começando a perceber que elas precisam acompanhar essas mudanças, ainda obviamente num grau muito lento e as empresas elas têm o seu jeito de funcionar e a gente tem que respeitar isso. Mas quando você fala de, a gente passou a utilizar uma ferramenta de figurinha no WhatsApp, que parece uma coisa muito boba, mas que para as pessoas tem um valor, porque já tá no cotidiano. A gente passou a usar memes. As pessoas começaram a se apropriar de QR Codes. Então, antes você mandava cartazes, não sei o que, para as lojas, e você mandava um quadro gigantesco. Hoje você manda um negócio, tem um QR Code, vai para um site, tá tudo lá. E é a segunda tentativa do QR Code, né? Porque ele, na primeira vez, ele não deu Ele certo. falhou, e agora ele voltou com tudo. Ele voltou nos restaurantes, então ele Voltou. voltou na sociedade de outras formas. E aí a gente tá nesse esforço. Você falou do LinkedIn, né? A gente nunca fez tanto ativações do LinkedIn. E aí, obviamente, de novo, as empresas têm um grau de aprendizagem diferente no mercado, né? Tem gente que tá mais lá na frente, tem gente que tá mais atrás, a depender do seu sistema interno. Mas a gente nunca utilizou tanto sobre construção de engajamento, fortalecendo a marca empregadora, como a gente faz no LinkedIn. Então, hoje a gente brinca lá, a gente fala, vamos pensar numa ação que seja instagramável pro LinkedIn, Boa. né? Porque a gente não achou, até hoje a gente não achou nenhum nome que funcionasse bem pro LinkedIn, mas porque é isso, né? As pessoas, mais do que elas serem impactadas por um assunto, elas querem contar, elas querem falar. E aí muda a forma como você quer despertar algo na pessoa a partir daquilo que você está comunicando. Então, Boa. quando você fala, a gente encontrou outras formas, começou a fazer brindes diferentes, kit de onboarding, faz gift, manda para casa das pessoas. Eu lembro que uma vez a gente, logo no começo ali da pandemia, a gente começou na nossa agenda de diversidade em 2020 mais forte. E aí a gente fez um encontro, uma reunião online, daí a gente trouxe uma consultora de diversidade, fez uma dinâmica com os líderes. Aí a gente mandou para casa deles um kit que tinha um livro sobre liderança inclusiva, Olha. tinha um espumante, tinha um negócio, vamos celebrar junto esse novo momento. Então você começa a brincar de outras formas porque precisa. As pessoas elas estão impactadas o tempo inteiro por várias formas de comunicação. E aí você precisa encontrar essas oportunidades. Hoje, a gente continua tentando coisas novas, então a própria ferramenta do Workplace que eu comentei, a gente está tentando fortalecer a comunicação de liderança de uma forma institucional e organizada, num grupo, numa plataforma corporativa. Mas você sabe que tem um desafio gigantesco, né? Que isso é uma coisa também que eu falo bastante nas empresas, com as pessoas com quem eu converso, que hoje em dia a gente compete com uma coisa que ela é maior do que qualquer decisão corporativa, que se chama WhatsApp, Uhum. né? Então, por mais que você tente organizar, às vezes, a comunicação em lugares que não sejam WhatsApp, as pessoas têm uma dificuldade, né? E eu lembro quando a gente implementou o Workplace, tinha um líder da empresa que falava, pô, Mushak, mas eu tenho. No WhatsApp é mais fácil, porque eu dou um forward, eu já mando pra pessoa
dentro da plataforma. Como que eu vou dar esse forward pro workplace? Eu vou ter que ir lá fazer, dar mais trabalho. E dá mais trabalho. E a gente tá falando de uma coisa que é cultural. Então, como é que a gente, a despeito de toda a legislação trabalhista, que também tem um desafio aí, e de outras oportunidades que a gente, e desafios que a gente tem no dia a dia, eu consigo construir essa ponte com essas pessoas, sabendo que elas vão ser impactadas o tempo inteiro. Então, até pouco tempo você falava, mas a atenção das pessoas compete com o WhatsApp e com o Instagram. Hoje, o LinkedIn ganhou uma força tamanha Uhum. e tem o TikTok, né? Então, as pessoas estão lá também. E aí, como é que você consegue se comunicar sabendo que nos espaços também que as pessoas têm livres, elas estão em outros lugares, fazendo outras coisas. A gente, por exemplo, lá na empresa, para um dos nossos negócios, a gente tem um Instagram que as pessoas entram se elas quiserem, né? É opcional, porque a gente tem lojas, então as pessoas das lojas, elas são convidadas a entrar, a gente faz uma gestão por matrícula e a gente coloca no Instagram, uma ferramenta gratuita, Sim. a gente coloca conteúdo no Instagram. E ali elas vão consumindo o conteúdo. É mais uma forma, né, de chegar, e eu sempre digo isso também em comunicação interna. Você precisa ser muito criativo e você precisa ser muito ligado, conectado com tudo que tá acontecendo para você pensar em vários momentos. Às vezes você cria 7, 8 oportunidades de pegar uma pessoa, porque você sabe que uma delas pode ser que ela caia, né? Sim. Se não é o WhatsApp, vai ser o Instagram, senão você coloca no LinkedIn, a pessoa também lê. Tem o e-mail, tem o workplace, tem a BP, tem a comunicação de liderança, tem o CEO no evento falando. Em algum momento você vai capturar a atenção da pessoa e você vai conseguir passar a sua informação. Mas nunca é simples, né? Nunca é É. fácil e. Não, e é conhecer mesmo a realidade. Você acabou de falar sobre isso, né? Pô, a gente tem lojas e nada melhor do que a gente criar um Instagram para essas pessoas consumirem a realidade, as conquistas, as mudanças que acontecem entre eles. A gente tem um cliente que é do mercado farmacêutico, que é a Clamed. Um abraço para todo mundo da Clamed. Que eles até hoje, e a gente fala, pô, mas a gente está fazendo figurinha no Instagram. Pô, mas eles têm um canal que é o Jornal Corporativo, que eles fazem até hoje, que a gente teve a oportunidade de também ajudar a desenvolver esse jornal, que você olha e fala, nossa, mas que canal velho, pô, quem é que ainda distribui jornal? Cara, isso funciona para eles de uma forma incrível, porque eles têm muitas lojas espalhadas pelo estado, afora, e aí você tem a questão do digital que não chega para todo mundo, É. né? Mas o jornalzinho chega. A gente já fez até filtro, dependendo da ativação que a gente faz filtro de Instagram. Sim. Na linha das ações instagramáveis também para fortalecer a marca empregadora para fora, né? Mas também muito numa tentativa de, beleza, deixa eu te contar então, por meio de uma coisa que eu sei que você vai usar, que tem uma campanha acontecendo e que, by the way, o mote dessa campanha é esse, porque vai estar tudo lá no filtro, né? Time de campeões, Sim, aí sim. tudo vai estar lá. E aí as pessoas consomem. E aí você abre um espaço para uma outra conversa dela, fala, puta, vi esse negócio ali, deixa eu ler mais sobre isso. E aí você vai tentando pescar. Tem que ser criativo, Tem assim, que ser acho que. E tem criativo. que conhecer, é o que você tá falando, né? Para esse público, o jornal funciona. Você tem que conhecer a sua audiência. E aí o pessoal olha e fala, não, porque eu vou me formar em relações públicas ou eu vou me formar em psicologia e vou assumir o departamento da empresa que cuida de gente. Cara, o que ela vai aprender de verdade vai ser no dia a dia, No né, dia a dia. cara? Entendendo a cabeça de cada pessoa. Aí você tem um background de recursos humanos, isso já ajuda, né, a você conseguir entender não só dos recursos, mas do humanos também, né? Sim. E aí a criatividade precisa aflorar, né? E você sabe que hoje, e eu tava conversando com uma pessoa agora um pouco antes da gente entrar, de começar a gravar, é, hoje as empresas, elas são um baita de um laboratório, assim, né? Uhum. Acho que para quem quer trabalhar com gente, porque no fim a gente tem uma pandemia, né? Que acabou de bater na porta e ainda tem os seus estragos acontecendo. Mas você tem um efeito cascata em como as pessoas. As pessoas elas já vêm adoecidas nas organizações há algum tempo, né? A gente já tem esse alerta sobre saúde mental, sobre a relação das pessoas com o trabalho, sobre o esgotamento delas, ou da falta de propósito, de identificação. Aí você abre um baú cheio de temas. Mas hoje, as pessoas nas empresas, elas estão muito fragilizadas, né? E elas estão muito instáveis.
E eu acho que o lance também de hoje ser muito natural você mudar de emprego, coisa que até, sei lá, 10, 15 anos não era comum, e as pessoas falavam, você vai manchar seu currículo, você vai sujar sua carteira. Como isso hoje deixou também de existir, as pessoas projetam na empresa uma expectativa, que nunca vai acontecer, assim, né? Eu gostaria que esse lugar fosse assim, não é, tô indo embora, aí chega no outro lugar, não, mas não é possível, encontra todos os mesmos problemas, não vou ficar aqui também, vou embora. A gente vê muito esse movimento acontecendo, por exemplo, em tecnologia, que tem um turnover altíssimo em todo o mercado. Sim. A gente fala do apagão de profissionais, não tem gente, e Uhum. as pessoas que têm, elas estão pulando de galho em galho, vai pra cá, vai pra lá, agora eu tô aqui. Não, daí não quero o propósito, mas vou para uma empresa que não tem nada a ver com o que eu acredito, mas essa mudança constante e essa falta que nunca é preenchida. E aí, você pode fazer psicologia, você pode fazer administração, você pode fazer comunicação, você vai chegar na empresa e vai ser um baita de um laboratório independente. Obviamente que a formação, ela traz algumas Lógico. Se Sim. você deseja conhecer gente, trabalhar com gente, fala comigo que a gente tem vagas no RH, inclusive, e é um laboratório bom. Eh, Curiosidade minha, tá, pessoal? Ainda existem as convenções, presenciais para líderes ainda, para tentar, passar alguns dias de estímulo, de aprendizado, etc. Existem, Ainda tem tem. acontecido? É ainda uma boa estratégia? É ainda uma boa estratégia, tudo depende, obviamente, né, do que você quer, do que você quer Uhum. construir. As empresas, o que a gente observa no mercado, né, que nesse tempo de pandemia você não tinha escolha, tinha que ser tudo online, então algumas Sim. empresas foram por esse caminho. A gente foi também, muito, fez muita live. Eu lembro que a gente fez uma live em junho de 2020. As lives, é As verdade, lives eram né. uma coisa, um acontecimento. E a gente foi muito. Eu falo que a gente foi muito pioneiro, enfim, posso estar sendo leviano também, eu não sei quantas empresas tinham feito isso, mas até então a gente não tinha visto nada e as empresas de eventos que a gente conversava para fazer live, elas nunca tinham feito também. E a gente fez uma lá em junho de 20, não foi uma convenção só para líderes, foi para todo mundo e foi um acontecimento, né? E aí na linha de como a gente é criativo e alcança as pessoas. Mas voltando na pergunta, o as empresas aprenderam a fazer isso, depois elas entenderam que o híbrido pode ser uma boa solução, levar as pessoas para presencial, então tem as grandes convenções. Tem gente que faz para cascatear a visão estratégica, para engajar as pessoas. Tem um fator de engajamento muito relevante, né? Porque as Uhum. pessoas, no final, elas têm orgulho. Eu trabalho numa empresa que me mandou passar 5 dias no resort, fiquei lá no Costão do Santinho, Uhum. ou fui, sei lá, pra Bahia e fiquei na Praia do Forte, puta delícia. Então, é uma coisa que mexe muito com o engajamento das pessoas em geral. E é uma oportunidade de você ter as pessoas juntas falando a mesma coisa, o que para a Trocando. comunicação também é importante, porque em comunicação a gente tem dificuldade de se comunicar no nosso relacionamento ou com os amigos, se dirá em massa, né? Sim, Assim, sim. com 2, 3, 5, 10 mil pessoas, que é o nosso caso. E a gente, especificamente, tem um evento em uma das nossas unidades de negócio para regionais, né, das nossas lojas, que a gente chama de descompressão. Tá. E a gente geralmente faz esse evento no final do ano, antes de Black Friday e de Natal, que é o período mais nobre do Eu ano para o imagino. varejo. E é um evento nessa linha de descompressão mesmo. Tem um pouco de conteúdo sobre meta, sobre resultado, sobre desafio, mas a ideia é que as pessoas se entrosem, se conectem, se conheçam, troquem, e aí tem um fator de engajamento e motivação para entrega de resultados. Então, faz sentido. O mais legal é você saber o que você espera com isso. Eu trabalhei muitos anos no Walmart. Lá atrás, quando o Walmart ainda estava no Brasil, depois ele vendeu toda a operação e hoje ela está lá no Carrefour. Sim. A gente tinha 2 convenções anuais no Walmart para líderes. Então tinha uma de começo de ano e tinha uma no meio do ano. A do começo era para dar a visão do ano e a do meio era para afunilar nessa visão de a gente chamava de holiday meeting, que eram as grandes datas sazonais do final do ano. E era um acontecimento, assim. Vinha gente do Brasil inteiro, a gente viajava a algumas cidades para fazer o evento, mas tinha esse caráter de convergir o olhar da liderança, e eram gerentes de loja do Brasil todo, o olhar da liderança para resultado. Então, e era um fator de engajamento, as pessoas pegavam um avião, se hospedavam em outra cidade, Sim. conheciam uma galera, então tem um brilho nisso para as pessoas. E funcionava muito, era muito legal. Que bacana. O
Um movimento que eu tenho visto acontecer agora em muitas empresas é a criação de uma plataforma de aprendizagem, que normalmente é para geral, é para todo mundo, mas que também lá dentro vai seguindo por dois caminhos que se complementam, que é voltado para a liderança e voltado para os empregados, para os colaboradores. É, é, uma empresa que queira agora começar a trabalhar a questão da plataforma de aprendizagem, ela vai perceber que não é simples assim, né? Você tem as pessoas ali já trabalhando e você está pedindo para elas assistirem vídeos, para elas estudarem, para elas se desenvolverem e até onde a empresa consegue trabalhar para que isso seja algo espontâneo, para que isso seja algo que ela realmente queira fazer. É, como é que funciona no seu olhar as estratégias para que a empresa consiga atingir esse objetivo sem parecer que ela está chantageando, não é a palavra, mas assim, olha, se você não fizer, tal coisa pode acontecer, para ela não enfiar o pé pelas mãos em relação a isso. Tá. É assim, ó, no fim é zero simples, né? Você falou que não é simples, é zero simples. A gente fala muito em cultura de aprendizagem, né? E bastante sobre isso lá na empresa. Porque no final, o que a gente quer estimular e o que a gente faz é estimular que as pessoas cuidem do seu desenvolvimento, Sim. que é o que a gente fala do autodesenvolvimento, né? E aí, a gente tem uma plataforma, essa plataforma, ela chama Ginasium, né? É uma empresa de Ginásio. esportes, então todos os produtos têm relação com esporte. E lá no ginásio, as pessoas elas têm uma série de conteúdos sobre tudo, né? Conteúdos já de prateleira da empresa que a gente contrata e outros que a gente constrói, paga, contrata, enfim, a gente disponibiliza lá. Mas geralmente são temas complementares a outras experiências que as pessoas vão ter na organização. Vou dar exemplos. Então a gente tem hoje uma academia de liderança na empresa. Os líderes têm lá um programa com conteúdo sobre autoconhecimento, gestão de equipe, tipos de empresas, uma série de conteúdos falando sobre liderança. Aí a gente tem conteúdos complementares que você vai no gym, você consegue, o ginásio, a gente chama de gym, você vai e você consegue complementar a tua aprendizagem. Aí a gente lança, por exemplo, a gente vai, te comentei que a gente tem as ações pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans. Sim. Lá no GIG você vai ter um conteúdo complementar com outros objetos falando sobre isso e a gente também vai gravar um podcast para estar lá dentro e complementar a aprendizagem das pessoas. Então, é sempre uma estratégia complementar. Uhum. A gente está fazendo agora uma campanha de atualização de dados cadastrais. Aí a gente explica, tem algumas questões envolvendo diversidade, a gente explica cada um daqueles temas, coloca esse conteúdo lá. Então você vai familiarizando as pessoas com a plataforma. No dia a dia, a gente, comunicação, com o time de treinamento e desenvolvimento, trabalha para construir com as pessoas essa percepção de cultura de aprendizagem. E as pessoas vão, aos poucos, vendo valor naquilo e consumindo os Uhum. conteúdos. Esse negócio de, se você não fizer, isso não funciona, né? Acho que não funciona desde o colégio e é um sistema que a gente sabe que tá falido, muito menos nas organizações, que a pessoa ela tem um monte de coisa pra fazer. Mas a gente fala, você precisa melhorar a sua comunicação. Agora, por exemplo, a gente tá no momento do nosso ciclo de avaliação de desempenho, que as pessoas vão dar feedbacks para os seus liderados. Sim. E você também pode dar feedback para pares, para gestores, subordinados, enfim, é um processo de feedback. E aí a gente tem um conteúdo sobre comunicação não violenta dentro da plataforma. Então a gente Legal. convida as pessoas a irem lá, consumirem esse conteúdo para que elas estejam mais preparadas para fazer esse feedback. Então é muito um trabalho de você influenciar as pessoas a pensarem no seu desenvolvimento. É zero simples no dia a dia, tá? Tá. Porque você precisa tocar o coração da pessoa e fazer com que ela queira, de fato, fazer isso. Mas é um trabalho contínuo, né? Sim. Adorei, eu tô, inclusive, já anotando aqui, comunicação não violenta é um tema que eu me interesso muito e eu não sei por que que a gente não trouxe isso para a primeira temporada do podcast. É um super Mas tema. se liga aí na próxima temporada que com certeza esse tema vai estar lá. Eu gosto muito, acabei de ler um livro recentemente sobre isso. É, legal. Eu queria saber o seguinte: a gente fala o tempo todo sobre a comunicação com o líder. E quando a gente fala da comunicação com o líder, a gente imagina, vai ter o pessoal que está desenvolvendo essa comunicação para que isso chegue na liderança. Do outro lado, a gente tem uma alta liderança, que são os CEOs, os VPs da empresa, o próprio presidente da empresa.
qual que é o papel deles também falando com seus líderes dentro da empresa? Porque a gente vê a coisa vindo desse lado de cá. Para quem não tá vendo, tô fazendo com a mão direita. E aí depois a gente olha e fala, tá, mas também a gente tem também o lado esquerdo ali, né? Aquele pessoal que está mais acima ainda que os líderes. Qual que é o papel deles também se comunicando com essa liderança? Felipe, eu falo que é um papel fundamental. E, infelizmente, eu vou me arriscar a dizer que a maioria das organizações, pelo que eu, de novo, troco, ouço, leio, converso, não tá nesse lugar. Porque as coisas elas precisam andar juntas, né? Então, toda a comunicação, obviamente, estou falando dos temas mais sensíveis, importantes, relevantes. Sim. Tem coisas que são administrativas, operacionais, que não precisam. Algumas, né? Dessa conexão próxima ou desse patrocínio. Mas os temas que a gente trafega em comunicação interna, eles precisam estar muito bem alinhados, em primeiro lugar, com essa alta liderança. Porque não adianta você falar que a gente está indo para um lado se as pessoas aqui estão indo para o outro. Uhum. E da mesma forma, de novo, eles ajudam a dar consistência para a mensagem e a dar sentido para as pessoas no dia a dia. Então, tem alguns estudos, né, que falam que quando você ouve uma informação do seu líder, você retém 9 vezes mais do que quando você lê, por exemplo, num canal de comunicação interna qualquer. Sim. É uma pesquisa antiga, não vou lembrar agora, talvez 2007, mas não vou lembrar o autor. Mas isso faz muito sentido, né? Quando o seu líder fala sobre algo, você retém de uma forma diferente. Aquilo se conecta com você de uma outra forma. E da mesma forma, quando ele não fala, né? Obviamente, você não dá valor nenhum, peso, importância para aquela coisa. Então, não adianta você ter um processo de comunicação criativo, qualificado, que você consiga atingir as pessoas, se essa alta liderança no dia a dia não patrocina aquelas mudanças e não dá sentido para aquela coisa. Porque fica faltando para a pessoa é do tipo, beleza, eu tá sendo dito isso, mas a pessoa age de uma outra forma e a gente chega no walk the talk, né? Walk O the quanto a talk. pessoa realmente pratica aquilo que ela fala. Uhum. Então não tem como desassociar essas coisas, né? Por isso, né, eu falei lá atrás, que quem conseguiu surfar essa onda lá na pandemia lá atrás e conseguiu fazer isso alinhada à alta gestão da corporação, levou a área para um outro lugar, porque são nesses momentos em que essas pessoas veem valor na comunicação que elas abrem espaço nas agendas, que elas trazem os temas para a pauta da companhia, que elas patrocinam os assuntos e elas se tornam lideranças comunicadoras. E aí elas fazem a comunicação ir para um lugar estratégico completamente diferente. Sim. Sem esse apoio e sem essa dobradinha no dia a dia, é muito difícil você conseguir fazer um trabalho legal em comunicação interna, e aí você fica estacionado nesse lugar da ação comemorativa, do engajamento, da comunicação pela comunicação. Vira e mexe alguém fala pra mim assim: "Ah, vocês fazem na comunicação interna, vocês fazem classificados? Vocês falam do hobby das pessoas? E você vê que são coisas práticas lá de trás, que as pessoas Né? faziam lá atrás. Gente, não, assim. Você pode até criar espaços para que essa coisa apareça no dia a dia, né? Que as pessoas consigam fazer posts classificados, aquelas coisas. Mas não é isso. Se a área de comunicação interna da sua empresa tá olhando para isso, tem alguma coisa errada. Uhum. Porque se você tá fazendo comunicação neste lugar, provavelmente você está devendo em outros lugares que realmente são estratégicos e que fariam as pessoas irem para um patamar. Porque no final, a comunicação estratégica é aquela que está a favor do negócio, Sim. né? A que consegue fazer as pessoas convergirem no negócio para atingir resultado, que é o que uma empresa espera fazer no dia a dia. É tão simples quanto isso. Obviamente, tem outros efeitos de engajamento, de motivação, mas, de novo, essas coisas, elas existem para que as pessoas deem resultado, para que as pessoas voltem a atenção delas para o business. E aí é onde a comunicação estratégica tá. Muito bom. Eu não lembro agora qual, eu estava tentando lembrar qual foi a empresa para qual a gente desenvolveu uma série de comunicações visuais que eram para alguma coisa que os colaboradores precisavam se inscrever. E passou quase uma semana e ninguém tinha se inscrito ainda. E aí alguém lá dentro pensou e falou assim, cara, é, por que que a gente tá mostrando só para eles que eles precisam se inscrever? Por que que a gente não está mostrando que as inscrições estão acontecendo, inclusive na alta liderança? E aí ou alguém virou e falou assim, o presidente da empresa,
ajuda a gente nisso, vai. E aí o presidente soltou eu não lembro qual tipo de comunicação, que canal que foi, falando que ele já tinha se inscrito, que ia ser uma oportunidade muito legal e que ele estava junto nessa com todo mundo. De repente, Um boom de prum. inscrições. É aquela história do primeiro que levanta, né? O primeiro que levanta, puxa o segundo puxa um monte de E gente. o exemplo arrasta, né? E o Que é o que exemplo a gente arrasta. fala. E é muito louco, né? Naquela linha do que a gente estava conversando, de que no final as pessoas também têm altas expectativas e projeções com a empresa. Quando ela vê um CEO, um vice-presidente engajado com aquela coisa, ela pensa: será que eu deveria me engajar também? Porque se essa pessoa que tá nesse patamar topou, ou tá fazendo, ou tá falando isso, eu também acho que eu vou dar uma olhada. E aí você passa a observar a coisa de uma forma diferente. Muito bom. A gente está chegando ao final do nosso episódio. É uma pena porque dava para a gente continuar essa conversa por muito tempo. Aqui no Relaciocinando, no final do episódio, eu trago alguns cards com palavrinhas que fazem parte do nosso ambiente de trabalho, que são palavrinhas globalizadas, que não fazem nem parte exatamente do nosso dicionário, mas que qualquer pessoa conhece, né? Então, nós temos call, invite, deadline, ASAP, meeting, skills e insight. Atrás de cada uma dessas palavrinhas aqui existe uma pergunta aleatória que eu vou fazer para você a respeito de você próprio, que eu também vou responder a respeito de mim, tá? Eu vou pedir para você escolher uma dessas palavras, por favor. Ó, eu vou. Primeiro que isso aqui dava um conteúdo lindo pro Instagram, assim, de. Inclusive, esses dias eu vi um de uma. Adoro gente que tem a cabeça funcionando 24 horas. Tudo vira. E é uma moça que ela faz comédia, sei lá, no Instagram. E era na linha desses termos. E ela tem um personagem que é a Rede People. Rede People. É a Rede People. E é uma pessoa de recrutamento que trabalha numa empresa. E ela é muito boa, eu convido. Eu só não vou falar o arroba dela agora, porque eu não lembro. Sim. Mas é alguma coisa Miranda, então se vocês procurarem a Rede People, vocês vão achar. E é muito bom, porque ela brinca com essas coisas. Mas mantendo a coerência, aqui na minha escolha da caneca, como um bom ariano, eu vou no WhatsApp. ASAP. Muito bom. E a pergunta que está por trás do WhatsApp é: você já ligou para dizer que estava doente de mentirinha ou já ligaram para você? Como foi? Cara, eu nunca liguei. Eu nunca fingi uma doença. Eu, eu sempre falei, que até pouco eu falava isso, gente, eu nunca faltei no trabalho, assim, hoje eu tô muito mal, não vou conseguir. Não. Tanto que eu tenho uma coisa, principalmente mais recentemente, há uns anos, eu adoro sair, eu saio muito, festa, viagem, muita coisa. Mas, por exemplo, de dia de semana é uma coisa que eu não faço, porque eu sei que o meu dia me exige muito, tanto emocionalmente quanto, né, fisicamente, produz Uhum. muito, conversa, né? Que eu fico muito desgastado. Então, assim, já fui trabalhar ruim, mas nunca de, ai, nossa, não consigo, isso eu nunca fiz. Agora sim, as pessoas ligam, né? As pessoas falam, e é muito engraçado isso, porque teve uma situação recente nessa linha, inclusive, que depois que. Hoje eu tenho um time muito grande, né? E acho que depois que você também vai acostumando e vai pegando os macetes, assim, de gestão, você consegue identificar facilmente, né? E as pessoas, uma coisa que é muito curiosa é que as pessoas esquecem que a gente já ocupou o espaço em que elas estão, né? Então, às vezes as pessoas me falam alguma coisa assim, ai, fiquei muito ruim, tô muito. Comi alguma coisa, passei muito mal. E você sabe que, né? Uhum. Enfim, você tem Uhum. evidências, alguém chega e fala, fulano ou fulana eu tava num lugar, tá tudo bem, é isso mesmo e tal. Eu tento levar com naturalidade, e eu acho que tem um limite, obviamente, daí eu Sim, com observo e certeza. tento ver se aquilo é recorrente, porque se é recorrente tem um problema. Mas no final, as pessoas são seres humanos e eu também tento. Sabe aquela máxima do quanto mais você tem de informação, mais doido você fica, né? Ah, sim. De se você tentar controlar tudo e. Até esses dias vieram me contar uma situação parecida com essa, eu falei, ó, vamos deixar passar. Eu vou ficar de olho, mas todo mundo dá dessas. Não deveria ser normal, mas é comum. Comum. Então, eu tento lidar, na medida do possível, bem. Obviamente, quando vira um negócio cotidiano, aí tem um problema e eu resolvo. Sim. Mas tem. É,
Tem as pessoas na volta do carnaval, na Ah, volta é. do Réveillon, sabe? Aquelas clássicas, depois da festa de fim de ano. Então eu tento dar Final de uma. jogo de futebol. Eu tento dar uma amortecida, senão. No meu caso, eu quando adolescente ainda, já trabalhando, eu já dei dessas, sim, de você ligar e tentar fazer parecer que realmente você tá muito mal, mas teve uma ocasião que eu liderei uma house agency dentro de uma rede de academias grande, então eu tinha meu time ali trabalhando comigo, assistente de arte, redator e etc. E eu lembro que o telefone tocou, eu atendi e era um deles falando que eu não tô bem, com aquela vozinha assim. E aí eu ouvia essa pessoa falando e ficava lembrando. Vinha na minha cabeça falando, olha, ele tá cumprindo todo o gabarito, né? É, Então, tossiu, deixou a voz um pouco mais cansada, falou não vai dar, tá? Eu ficava lembrando do dia que eu também fiz isso, falava, cara, beleza, é que nem você ser mais adulto e morar sozinho, você olha e fala, caramba, hoje sou eu que tô reclamando do barulho de quem tá fazendo festa embaixo de mim, em cima de mim, né? Mas um dia fui eu ali fazendo aquela festa e incomodando um vizinho, né? Eu olhei e falei, cara, beleza, chegou o meu dia de receber essa ligação, né? Falei, fica tranquilo, amanhã você consegue vir? é. Consigo, tal, não sei o que. Ah, então se cuida aí, Melhoras. melhoras. Tal. Você ainda deseja melhoras, é. E aí eu falava, beleza, mas chegou o dia de eu E no passar fim por é isso, parte né? do jogo, assim, né? É. É uma coisa que eu falo. Não dá pra você também ser rígido com todas as coisas. E se você deseja, fica tudo bem. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Aí cada um Uhum. faz o seu papel e as coisas dão Cara, certo. eu tô ficando impressionado que as perguntas, apesar de serem aleatórias, elas estão saindo sempre combinando com aquela pessoa que tá na minha frente. Eu tô ficando impressionado. As pessoas vão começar a achar que eu combinei as É palavras tarô, é antes e tarô. não. Rodrigo, você quer mandar uma mensagem para quem hoje está ouvindo a gente, está assistindo a gente e buscando realmente aprender, levar para dentro do seu trabalho, tipo, informações, conhecimentos sobre liderança e o que ela pode fazer realmente de forma estratégica dentro da empresa para transformar o ambiente ou lidar com o seu time? Eu acho que para quem trabalha com comunicação interna e tem desafios de comunicação com liderança, acho que a primeira mensagem é: todos temos, né? Eu já participei de alguns eventos que as pessoas falam, ai, me dá dicas, ai, como eu faço, ai, nossa, aqui não, é um parto pra gente conseguir, não sei o quê. Então, eu acho que a primeira coisa é saber que esse é um problema transversal, né, da área. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu diria é, você precisa conhecer a tua audiência, e acho que essa é uma máxima de comunicação, de relações públicas, mas da disciplina de comunicação em geral, conheça o seu público, quais são os desafios, onde as pessoas estão, sobre o que elas estão sendo cobradas, qual é o direcionamento, como está o clima, qual é o melhor momento, então você precisa conhecer. E a outra coisa que eu daria de dica é assim, existe muita coisa a despeito dos desafios sendo feita no mercado. As empresas, elas têm esse problema já há muitos anos, elas vão ter sempre esse Uhum. problema. Mas tem muita gente fazendo coisas que funcionam. Então, esteja aberto a aprender sobre outras formas de fazer, converse com pessoas, faça benchmarkings, explore, né, novas formas de fazer, porque dá para ajustar. Não é um trabalho de dia para noite, Não é. não é da noite pro dia, né? Não é um Uhum. trabalho de que é uma ficha só que você coloca, é uma construção, de novo, a construção da pauta, ela acontece aos poucos. Existem momentos que surgem e que vão ser propícios para isso, a pandemia é o exemplo. Existem situações na agenda da empresa que de repente se cria uma oportunidade enorme de comunicação interna entrar, é aí que você tem que dar a abraçada e tem que querer, assim, né? De novo, as pessoas têm a falsa sensação de que elas vão entrar na empresa para trabalhar com comunicação interna e vão fazer jornalismo. Uhum. Ah, eu vou escrever matéria, vou falar da revista, vou apresentar programa. Ou elas entram achando que elas vão ficar fazendo festinha, ação de engajamento. Então você precisa saber onde você está se enfiando. E aí, em sabendo onde você está se enfiando, se dedicar para conseguir. Porque não é simples, comunicação com liderança é um desafio e é uma arte no final do dia, né? Assim, acho que quem está conseguindo fazer tá, tá indo por um caminho bem, bem interessante. Muito bom.
Eu agradeço a sua participação, de verdade. É uma honra ter você aqui para compartilhar, para trocar com a gente, as pessoas poderem ouvir o que você tem a dizer, a sua. A sua presença aqui como líder traz uma visão de um outro lado que até agora a gente ouviu muito de colaboradores e de pessoas que trabalham para dentro das empresas, mas a visão da liderança ela complementa e deveria mesmo complementar de uma forma fantástica que vai amarrando, vai dando esse nó dentro desse universo que a gente está tentando explorar aqui. Então, muito obrigado por você participar, por você estar aqui com a gente. Você quer divulgar alguma rede sua, para as pessoas te procurarem, te seguirem? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre comunicação interna, então quando você me fez o convite, eu topei na hora. Eu falo que a gente é muito sofrido em comunicação interna. Sempre falo isso no mercado, né? Que as pessoas falam, mas ninguém dá atenção, ninguém dá bola. Se tô no marketing, o assunto mais importante é o marketing, são os assuntos de marketing. Se tá no RH, os assuntos são outros, nunca é comunicação interna. E aí, de novo, vale a reflexão, né? De onde você tá colocando esforço. Então, é um tema que eu adoro. Acho que para quem quiser se conectar no LinkedIn, né? Eventualmente eu posto bastante sobre o que rola lá no Grupo SBF, nas nossas marcas, compartilho um pouco do que a gente tem feito. E vai ser um prazer trocar, enfim, conectar com as pessoas, com o meu time. Tô super à disposição. Beleza. Para quem quer seguir o podcast do Relaciocinando, as nossas redes sociais são Relaciocinar, é o nome do projeto, tanto no Instagram como no YouTube e também no LinkedIn, pelo viés do Felipe dos Santos, meu perfil profissional lá dentro. Como analista comportamental, acho que se tem uma coisa que eu consigo trazer aqui de adendo nem todo mundo tem o mesmo perfil comportamental. Nem todo mundo é tão empático logo de nascimento, nem todo mundo corre atrás de resultados desde do seu primeiro dia no mundo profissional. Nem todo mundo é tão diplomático nas suas relações, mas tudo isso são comportamentos e comportamentos podem ser trabalhados, aprendidos, desenvolvidos. Quando você estiver trabalhando a sua liderança, ou quando você tiver que um dia virar líder, ou quando você estiver comunicando com seus líderes, lembre que as pessoas são diferentes e nem todas elas funcionam da mesma maneira. Porém, tudo isso pode ser desenvolvido. Existem canais, existem eventos, existem maneiras dessas pessoas trocarem entre si e buscar um equilíbrio. Então, não tenha o preconceito de porque aquele líder não sabe lidar com gente, ele vai virar um chefe. Não tenha um preconceito de porque aquela pessoa é expansiva demais, gosta muito de socializar, que ela não vai saber buscar resultados. O líder ele pode ser desenvolvido assim como qualquer colaborador, e eu tenho certeza que se a contratação daquele líder realmente valeu a pena para sua empresa, ele vai buscar isso de estímulo próprio. Tá? Então, obrigado por vocês que assistiram mais um episódio hoje. Fique com a gente para os próximos. A cada uma semana estão sendo publicados mais episódios e a temporada 1 desse podcast com certeza vai mudar a cabeça de muita gente. Um abraço e até a próxima.